Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 53. Assim está escrito: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas, e Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquecendo-se ao fogo. Os principais sacerdotes testemunham contra Jesus para o matar, e não achavam, porque com eles muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não o concordavam. Levantaram-se por fim alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: eu destruirei este santuário, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: não responde alguma coisa? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntou-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: que precisamos ainda ouvir testemunhas? Acabeis de ouvir a blasfêmia que vos parece? E todos os condenaram como réu de morte, e alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e dizer-lhe: profetiza. E os guardas receberam-no a bofetadas. Marcos 14, 53 a 65. Aqui está um pouco um resumo do que aconteceu com Jesus em um final de semana. Alguns dias atrás, havia um tumulto, um murmúrio, um certo boato em Jerusalém, de tudo quanto é lado. Ele queria ser rei, ele queria tomar o local do imperador, que ele mesmo disse: eu em 3 dias destruirei o templo, em 3 dias reedificarei ele. E houve muita acusação, porque de fato ele era diferente. E chegou um momento que decidiram: vamos prendê-lo e levá-lo ao julgamento. A acusação era religiosa, mas a corte de julgamento era romana. Como acusação religiosa, ele deveria ser julgado e condenado entre os religiosos, e a morte no conceito religioso não era através da cruz, era pelo apedrejamento. Como o conceito religioso não conseguiu ter força de julgá-lo e condená-lo, fizeram uma falsa acusação de Jesus direto para o governo. Por quê? Já que a gente não pode pegar ele como religiosos, vamos fazer com que a corte jurídica e o poder pegue ele. Assim o fizeram, e deu certo. Jesus foi levado ao julgamento, e lá estava o sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes. E ali na corte, aquela discussão, aquele tumulto, e literalmente a situação foi esta, para vocês entenderem. À medida em que Jesus ia entrando, é bem parecida com aquela situação de você ver, por exemplo, um pedófilo, ou um estrupador, quando as pessoas pegam ele antes da polícia chegar. Então, aquela agressão do povo, chutando, batendo, agredindo. A mesma imagem aconteceu com Jesus. Você imagina isso, foi com Jesus. Jesus preso, e as pessoas, principalmente religiosos, chutavam ele, cuspiam nele, davam socos nele, agredia, e o texto diz que houve muitos socos, e ele ali, preso pela guarda romana, não podia falar nada, e gritavam: profetiza, diz agora que você não falou que você ia ser o cara, era o rei, fale agora. Jesus então foi ao julgamento, sentenciado, condenado, morte de cruz. As pessoas culpam muito os romanos de terem matado Jesus, porque foi a morte de cruz. Mas, na verdade, quem matou Jesus não foram os romanos, foram os religiosos.
porque a morte religiosa era por apedrejamento e a morte romana era pela cruz. Então a gente olha Jesus sendo crucificado, a gente imagina que foi os imperadores, foi Roma que fez aquilo. Não. Quem levou ele para lá foi exatamente os religiosos. Então deixa eu voltar agora um pouquinho no meio, onde eu quero chegar. Quando ele é levado ao julgamento, lá no palácio, levantou-se o sumo sacerdote e olhou bem firme nos olhos de Jesus e disse assim: tu é realmente rei? É verdade o que estão dizendo aí fora? E no verso 59 está escrito, 60, melhor. Levantou-se o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus, mas ele não respondeu nada. É só isso que eu quero falar com vocês hoje. O ensino, qual é a orientação de Jesus em relação a certos momentos da nossa vida? Silêncio. O tema da mensagem de hoje é essa: Jesus e o silêncio. Você pode observar que a vida cristã era sempre um desafio, porque ela sempre exige de nós fazermos aquilo que nós não temos condição de fazer. Pode observar. Por exemplo, vida religiosa, vida com Deus é o quê? Não pecar. Pode observar que você luta para não pecar. Então a vida cristã é de fato, para nós, sempre um conflito. E esse de hoje que eu vou mostrar para vocês, de fato eu sei que não é fácil. Mas vocês, nós todos temos que aplicar mais isso na nossa vida. Qual é, pastor? Há momentos na vida em que você tem que ficar calado. Calado. Sem responder nada. Até para se defender, tem momentos que você tem que ficar calado. É que, na verdade, nós, principalmente quando temos razão, a maior vontade da gente é falar, não é ficar calado. Pode observar, quando você tem razão, aí que você não quer ficar calado. Aí que você quer falar mesmo. Não, eu tenho razão, então eu vou até as últimas consequências. Amém. Vá de qualquer jeito, menos falando. Jesus tinha razão aqui. Tinha. Mas ele decidiu o quê? Não vou falar. Dizem que tu é rei de judeus. Só balançava a cabeça. Chegou um momento que apertaram tanto que disse, mas estão falando que você quer ser rei, quer ser o cara. Sabe o que ele disse? Vocês é que estão dizendo. Ele só abriu a boca, a fala, a voz, só soltou a voz, quando Pilatos disse assim, depois de muita pancada, porque ele não falava, então um dava na cara dele, outro cuspia nele, outro dava soco na barriga dele, literalmente, Jesus foi agredido. E aí chegou até Jesus, Pilatos, e disse, você não vai falar não? Você não sabe que eu tenho poder de fazer o que quiser com a sua vida, até de te matar? Aí ele abriu a boca, ele disse, só um minutinho, agora eu tenho que falar. Tudo isso está acontecendo aqui, esse tumulto todo, por um motivo. O meu Pai sabe por que está acontecendo, e eu também. Entretanto, Pilatos, presta atenção, não pense que você está com essa moral toda, porque se eu quiser, eu mando vir uma legião de anjos aqui, e não sobra nada, portanto, baixa a bola. Foi onde ele abriu a boca para falar. Então eu gostaria que pelo menos esta semana que vem, você se esforçasse, faça isso como uma lição na sua vida. E você vai ver que depois dessa semana de disciplina, você vai ver que você vai melhorar bem, melhorar bastante. Você vai sair daqui do culto hoje assim, eu vou evitar responder muita coisa. Eu vou evitar falar. Eu vou evitar entrar em conversa que não me interessa. Você vai fazer, essa é a sua lição dessa semana. Você vai ver que isso naturalmente na sua vida vai se tornar um padrão muito excelente. Evitar falar. Pastor, de onde o senhor tirou a ideia para fazer essa mensagem? Primeiro, da Bíblia. E segundo, você conhece as pessoas exatamente na hora da crise, aonde se manifesta o bicho que existe dentro da pessoa. E tem pessoas que são tão imprudentes que não conseguem ficar sem deixar, não consegue ficar assim no anonimato, mas deixa publicamente as pessoas saberem que dentro do seu cérebro não tem sangue ou água, sei lá, tem pus. Tem gente que parece que no cérebro dessa pessoa, na cabeça, não é água nem sangue, é pus, aqueles pus fedido.
Parece que a cabeça é um tumor, porque quando abre a boca, sai tanta nojeira, que passa pelas mãos, pelo corpo, e entra na tecla do computador e vai direto para o Facebook, que é impossível acreditar que certas pessoas é crente escrevendo certas coisas. É impossível você acreditar que pessoas que dão glória a Deus, aleluia, agradece a Deus, daqui a pouco você vê a pessoa no Face, PQP, isso é o de menos. Isso é a sigla mais resumida que existe. Porque de proparoxítona para frente não tem dificuldade nenhuma de escrever rasgado. Sinceramente, eu fico com vergonha de ver pessoas na qual dizem que eu sou pastor dele ou dela escrever isso. Me dá vergonha. Sinceramente, dá vergonha. Como é que escreve tanta besteira? Como é que um crente fala palavrão como se estivesse bebendo um copo de água com sede? É incrível. É inexplicável. E tudo dizendo o quê? É a razão se manifestando, é a razão gritando. Isso não é a razão, isso é a ignorância. Esses dias eu estou acompanhando uns dois, que eu estou prontinho para excluir do Face e de mais outros lugares, porque é muito feio, é feio demais. Para vocês que estão aqui, saiam daqui hoje assim. Há momentos na vida em que a sua defesa, por mais que você tenha razão, é ficar calado. Tem pessoas que vão indo muito bem na fé. É um pouquinho de crise, já põe a foto no Face, pelada. Só falta arrancar a roupa tudo e ficar no nudismo. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Não dá para entender. E solta a voz no teclado. É sério. Dá até vergonha dizer que é crente. Outros, dá glória a Deus, aleluia, muito obrigado, Deus mudou minha vida, te exaltamos. Daqui a pouco, irmão, mas solta, irmão, e só a arca de Noé abre, mas só sai aqueles bichos feios. Jacaré, macaco, gorila, só aquelas vozes de bicho, sabe, é palavrão, é xingamento. Dá vontade de chegar para certas pessoas e falar, sabe o quê? Ô moça, deixa eu fazer aqui uma lição com você. Dá vontade de falar para certas moças. Eu vou trazer um moço, vai ficar na sua frente, e você vai abrir a sua boca aí e falar tudo que você quer. Depois eu vou mandar ele dar um beijo na sua boca, ver se ele tem coragem. Dá vontade de fazer isso. Ouve aí o que tem na boca dessa infeliz aí. Abre a boca aí, abre. Mas abre no original, sem apertar a tecla SAP. Eu quero o áudio original. Solta a voz. E dá vontade de falar, agora beija essa boca. Eu duvido um homem beijar a boca de uma mulher dessa. Porque sai uma fossa lá de dentro. Eu vou te explicar um negócio para você. Até quando você fala correto na sua defesa, é perigoso. Imagine quando você fala errado. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Quando você tem razão, até quando você fala corretamente, é perigoso. Agora imagine quando você fala errado. Piora a situação. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, eu tenho um negócio comigo. Acabou a amizade, para que eu vou discutir com você? Eu não quero nem ver, nem na foto. Vieram me perguntar por que eu tirei uma pessoa que era da igreja do Face. Tirei ele, tirei ela, e se brincar, se alguém achar ruim, eu tiro você também. Para quê? Quando acabou, nem na foto dá para se ver mais. Aprendam isso na vida. Tem o silêncio da voz e o silêncio da imagem. Aprenda isso na vida. Quanto menos problema a gente tiver, melhor, irmão. Faz um teste essa semana para você ver se essa receita minha não é boa. Faz um teste. Esta semana eu vou evitar falar. Qualquer conversinha eu vou sair fora. Qualquer problema eu vou sair fora. Você vai ver que isso vai ser uma maravilha para você. Faz um teste para você ver. Ah, mas por que o senhor tirou fulana do Face? Porque eu quis, acabou. E pensa no cara que está bem de saúde, porque eu não estou vendo mais, não me interessa mais. Vou repetir pela terceira vez. Esta semana, e você vai ver que isso vai se tornar um hábito na sua vida. Quando vier um tumulto com o seu nome ou com a sua vida, tapa os ouvidos e não responda nada. Quando você ouvir qualquer conversa que vai exigir uma opinião sua, sabe o que você faz? Igual Jesus fez. Calado está, calado permanece. Para evitar problemas.
Jesus foi inteligente, até porque ele era inteligente. Para que eu mesmo tendo razão, vou abrir a boca aqui? Eu tenho razão, pensou Jesus e correto. Presta atenção, eu tenho razão, mas as circunstâncias em volta aqui não me dá direito de sair vitorioso se eu falar. Eu tenho razão, mas as circunstâncias onde eu estou agora não vai me fazer sair vitorioso se eu abrir a boca aqui e falar. Sabe o que foi que aconteceu aqui com Jesus? Um contra todos e todos contra um. Só ele tinha razão e mais ninguém tinha. Aí eu pergunto, você acha que ele era doido de abrir a boca? E não é que todos condenaram, porque a maioria sempre pensa o quê? Como diz o ditado, não acompanha a multidão, porque muitas das vezes a multidão não sabe para onde está indo. Ande com as suas pernas, não com a dos outros. Porque a multidão não sabe, às vezes, para onde está indo. Então, você não é obrigado a seguir meu conselho, siga a Bíblia. Mas o meu conselho é o seguinte: parou o nosso diálogo, então não tem por que nós nos vermos mais. Não acabou o diálogo? Não tem por que nos vermos mais. Encerrou o assunto. Assim fez Jesus. O único que ele olhou, o único na qual ele olhou e colocou os olhos dele, foi somente para Pedro. E fixando os olhos em Pedro, Pedro chorou amargamente. Ele disse, eu não esqueci. Ele, olhando para Pedro, estava dizendo para Pedro, eu não me esqueci quando lá atrás você disse que iria comigo até a morte. Eu não te esqueci. Só olhou para Pedro. Então, algumas lições que eu gostaria que vocês aprendessem a respeito do silêncio, No livro de Provérbios, capítulo 25, verso 2, está escrito assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis ou dos homens é esquadrinhar. Você já viu que um pouquinho de conversa a gente já quer saber tudo? É só um pouquinho, mas como foi? Conta direito. Como que é isso? Só que a glória de Deus não é divulgar notícia nenhuma. A glória de Deus não é falar nem procurar saber. Sabe onde é a glória de Deus? É esconder. Coisa interessante, né? A glória de Deus, sabe qual é? É quando vê alguém com problema, chama-se tampa do propiciatório. Tinha a arca e a tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório, vai lá e esconde, ninguém acha. Essa é a glória de Deus. A glória dos homens é estar falando, mas a glória de Deus é não falar. Para que falar? Deus não precisa disso. É igual alguns irmãos chegam na igreja, muito espiritual. Deus está mandando eu dar um recado para a igreja. Eu já aviso logo. Aqui nessa igreja não é, porque Deus não manda recado, porque não é fofoqueiro. Agora, se Deus está mandando trazer uma mensagem, então pode falar. Agora, recado não, porque Deus não é fofoqueiro. Deus não manda recado. A glória de Deus, meu irmão, é quando você tem problemas. Sabe o que Deus faz com você? Ele te esconde. A glória dos homens é quando você tem problema, expor você. Ó, está com problema. Então Deus não tem interesse nenhum em ser glorificado, fazendo com que as pessoas sofram mais do que já está sofrendo. Uma outra lição, ter um tempo de silêncio, você sabia que é sinal de sabedoria? A sabedoria ela não se manifesta somente quando você fala. A sabedoria também se manifesta quando você se cala. Você já observou num ambiente assim, quando tem alguém calado, você fica com a vontade de ouvir a pessoa? Pode observar que as pessoas que falam pouco, são sempre as pessoas na quais as pessoas têm interesse de ouvi-la. Isso é sinal de sabedoria. Pode observar, a pessoa que fala pouco, quem não conhece direito fica assim, mais ou menos assim, para vocês entenderem. Abre a boca, fala, como é você? Sinal de sabedoria não é somente falar. Sinal, identificação de sabedoria é quando você também fica calado. Quem escreveu isso? Tiago. O homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Nós devemos estar sempre pronto para mais ouvir. Por exemplo, quer ver um negócio? Eu particularmente não gosto disso. Vamos conversar? Então fala cada um por vez. Não dá uma raiva quando estou conversando, alguém entra no caminho. Então nós separa, pode falar. Porque aí fica, um fala, outro fala. Não, então calma, vamos por parte. Então vamos tirar a senha então, é senha. Então você é o primeiro, você é o segundo, eu sou o terceiro. Porque senão ninguém entende nada quando todos falam ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus,
e por amor à sua vida, guarde isso na sua vida a partir de hoje. Quer ter um pouco de sabedoria na sua vida? Aprenda a ficar mais calado. Cause expectativa nas pessoas. O que ele pensa? O que ela pensa? É muito bom. O seu silêncio lhe enriquece. O silêncio seu faz você ser mais nobre. Pode ter certeza disso. Lhe falo com segurança. O seu silêncio faz você ser uma pessoa nobre. Faz de você uma pessoa diferente. Mesmo que você tenha razão. Veja se as circunstâncias lhe permitem falar. Às vezes você tem razão, mas o ambiente não permite você falar, a não ser ficar calado. Outro exemplo do próprio Jesus. Isaías 53 está escrito assim: como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levado ao julgamento, calado, e não abriu sua boca. Vou repetir. Se esforce essa semana e faça disso um hábito na sua vida. Eu preciso aprender a falar menos. Eu preciso aprender a ficar mais calado. Principalmente quando o assunto for problema. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Até porque, irmãos, nós estamos em um mundo diferente. Não é que vocês são mais, não é que eu sou mais velho que vocês, não. Mas eu acho que todos aqui têm um pouco de memória desse tempo em que a mulherada ficava, as vizinhas, na porta das calçadas ou em cima dos muros, fofocando a vida dos outros. Isso não existe mais, irmão. Está todo mundo na correria. Mas já tivemos essa época de você passar assim e ver duas mulheres, uma em cima do muro, assim, as duas no muro conversando, e é a língua na vida dos outros. Outro exemplo de Jesus em relação ao silêncio. Uma mulher foi pega no ato de adultério. Ato flagrante. Pegou a mulher. Aí levaram até Jesus, a mulher até Jesus, só que cometeram um erro no templo. Aí foi o problema. Quando trouxeram ela até Jesus, Jesus estava no templo, os homens disseram: pegamos essa mulher no ato do adultério. No ato. Jesus não falou nada, só começou a pensar. Foi pega no ato, então tem que ter o homem. Cadê o homem? Porque só trouxe a mulher. Se ela foi pega no ato, Jesus não está escrito na Bíblia, mas ele começou a pensar, os caras falando, ela foi pega no ato. Jesus começou a pensar, se foi pega no ato, cadê o homem? Só trouxeram a mulher? É sempre assim. Sabe por que não é bom você entrar na briga dos outros? Porque sempre um escolhe um lado e outra turma escolhe o outro lado. Então, se você é inteligente, sai fora. Uma turma defendeu quem? O cara, né? Foi pego no ato, mas pegaram o cara, vaza. Já a mulher, fizeram o quê? Vamos levar para Jesus, tem que matar ela no apedrejamento. Jesus ouvindo os caras. Sabe o que foi que Jesus falou? Nada. Onde é que está escrito na Bíblia que ele falou alguma coisa para aqueles caras? Sabe o que ele fez? Sabe como foi que ele falou? A Bíblia diz que ele se abaixou e chegou no chão e escreveu com o seu dedo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou nada, ele só escreveu. O que você escreve, ou você resolve um problema, ou você arruma outro problema. Tem gente que acha mais fácil chegar nas redes sociais, falar mal, e mostrar o lado perua, o lado quenga, o lado tarado, o lado profano. Aí você fica do outro lado, que é inteligente, só batendo palma. Ótimo. Manifesta mesmo quem você é. Só do outro lado observando. Jesus, quando usou o dedo dele para escrever, sabe qual foi? Quando ele não quis falar, ele disse: eu não vou falar, eu vou escrever. Olha que sabedoria, eu não vou falar nada, eu vou escrever. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando ele se levantou, tinha ninguém.
Só a mulher. Todo mundo soltou a mulher e foi embora. Quando você escreve, ou você acaba com um problema, ou você piora o problema. Aprenda a escrever. Quer que eu repita? Você escreve, em vez de falar, ou você resolve um problema acabando com ele, ou então você aumenta o problema. Jesus decidiu, em vez de falar, escrever. Aí ele abriu a boca quando todo mundo foi embora. Mulher, onde estão teus acusadores? Foram todos embora. Sabe o que Jesus disse? Vá e não peques mais. Ele até sabia que ela de fato tinha errado, mas eles cometeram um erro. Foram condenar ela dentro do templo. Cuidado com o que você vai escrever. Cuidado com o que você está escrevendo. Jesus deixou de falar para escrever. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê, pastor? Porque o silêncio é ouro na nossa vida. Se tem uma coisa valiosa que você tem, chama-se silêncio. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 45, está escrito: a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Isso é tão verdade que causa mais medo uma guerra com alguém que não fala do que uma guerra com alguém que fala. Quiser fazer um teste, arrisque. Entra numa guerra com alguém que conversa pouco. Já vou te dar um conselho. Já vou te dar o resultado. Prepare para se arrebentar todinho. Agora, entre numa guerra com alguém que fala muito. Pode ir, você vai ganhar. Silêncio é ouro. Jesus não ficou calado à toa. Sabe por quê? Dentre outros motivos, porque nós somos seres humanos. Nós temos destempero. Você sabe o que é destempero, né? Quem cozinha sabe o que é isso, né? Aquele sal a mais. Destempero. É uma pessoa que passa da cota. Quanto mais você fala, mais os teus instintos vão se aflorando. E aí mais você vai piorando. Quanto menos você fala, mais você vai se acalmando e mais seguro você vai ficando. Quanto menos você fala, mais seguro você vai ficando. Deixa eu te falar um negócio para você. Deixa eu dar aqui um valor para você. Deixa eu dar um valor para você. A sua voz é muito cara. Não desvalorize ela. Gostou? A sua voz é muito cara. Não desvalorize ela. Não abra sua boca para falar qualquer coisa que não faça com que você se torne caro. Sai daqui hoje assim, a minha voz, eu tenho riqueza comigo. Qual é a riqueza? A minha voz. A minha voz é muito cara. Ninguém vai ouvir minha voz de qualquer jeito. Nos Estados Unidos, quando é dada a sentença de cadeira elétrica, né? Da morte de cadeira elétrica. Quando a pessoa é sentenciada nos Estados Unidos,
por morte de cadeira elétrica. Então, a pessoa entra naquela sala e amarra a pessoa. E na cadeira da pessoa, na cadeira ali, naquela sala, a cinta que prende os braços, ela pega no punho aqui. Com o espaço da pessoa fazer um movimento desse aqui, ó. Por quê? Com espaço de fazer um movimento pequeno. Na sala onde a pessoa vai ali morrer, que já está condenada, tem o que chama de telefone vermelho. É um telefone vermelho. Aonde a pessoa que está perto de morrer, só quem liga naquele telefone é o presidente da República. Se aquele telefone tocar, é o presidente da República. Então quem está na cadeira elétrica está imaginando o quê? Fica pensando, toca telefone, toca. Se você tocar, eu saio daqui. É um telefone direto da sala do presidente, do palácio, do presidente, a linha direta, de lá para aquele telefone. Só quem tem aquele número é o presidente. Somente o presidente pode tirar a pessoa daquela morte. E quando se ouve a voz do presidente, ela é muito cara. Eu quero dizer um negócio para você. Sai daqui hoje desse jeito. A minha voz é tão cara que ela pode fazer alguém viver muito. Porque se for para morrer, é bom que eu não abra a minha boca. Quem entendeu? Sai daqui com essa riqueza. Não abra seus dentes para qualquer pessoa. Não fique falando para qualquer pessoa. Pode chamar de ridículo, pode chamar de quadrado, pode alguém se irritar. Abre a boca! Permaneça calado. Porque a regra é uma só. Por que tanto interesse em querer ouvir minha voz? O silêncio é a sua riqueza. Evite falar. Jesus era tão maravilhoso quando falava e muito mais quando ficava em silêncio. Muito mais quando ficava em silêncio. Ele era uma surpresa maior quando ficava calado do que quando ele mesmo falava. Por isso que eu espero que vocês entendam por que algumas coisas eu faço e algumas pessoas não entendem. Não tem por que você ouvir mais minha voz. E não tem por que você me ver, nem eu te ver. Acabou, encerra o assunto, passou a regra. Acabou, não tem por quê. Porque quando você vê quem você não quer ver, você começa a falar de novo para você tudo aquilo que você não queria falar. Isso é fato. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas que você sabe que é verdade, você sabe. Quando você vê quem você não queria ver e não quer ver, você começa a falar no seu subconsciente tudo aquilo que você não queria falar. Tudo aquilo que antes você tinha jogado fora e esquecido, volta tudo de novo. Tudo de novo, em pensamento, em vontade, tudo de novo. Então, qual é a melhor coisa? Fecha-se a cortina, abre-se a cortina, novo show. Outro cenário, outra vestimenta, novo show. É outro personagem, acabou. Um certo pensador disse: aquele que fala sem refletir é como um caçador que dispara sem apontar. Ele perde a bala. Quem fala sem refletir é como um caçador que sai dando tiro, mas ele não sabe o alvo. Outro sim, por que do silêncio? Eu quero dizer que estou pregando isso para os irmãos, mas não é só para vocês. Na verdade, eu já preguei isso para mim. Eu li um livro faz uns 15 dias. Aí o cara disse assim: dicas de um homem, dicas de uma pessoa bem-sucedida. Dicas. Ei, irmão, mas é bom a gente... Eu vou falar com toda a humildade. É bom demais a gente estudar. Dicas de de uma pessoa bem-sucedida. Aí dentro dos itens estava assim: nunca diga para ninguém quanto você ganha, nem o porquê você tem o que você tem. Gente, me deu vontade de dar uma cabeçada na parede comigo mesmo. Porque eu achava, isso eu cometi esse erro por muito tempo, até 15 dias atrás, eu cometi esse erro. Mas eu quero dizer para os irmãos, não faz como eu fazia não, essas besteiras. Porque às vezes você contando do que Deus está fazendo na tua vida, causa problema no ouvido dos outros. Às vezes você está pensando que você está estimulando a fé de alguém, dizendo quanto ganha, o que está acontecendo. Você está arrumando problema. Então, pelo amor de Deus, cala a sua boca. Irmão, de 15 dias para cá, eu digo, sabe de uma coisa? Também não falo mais para ninguém quanto eu ganho. E quando Deus me abençoar, também não falo mais, embora é difícil. Eu sei que é difícil. Porque a vontade nossa, de quando Deus está nos abençoando, é de contar o que Deus está fazendo. Principalmente quando a gente sabe que é Deus que está fazendo. Mas, irmão, fala não. Não fala.
Porque dá problema. Dá problema quando você fala quanto você está ganhando. Dá problema quando você fala por que está acontecendo certas coisas boas na sua vida. No livro de Josué, olha o poder do silêncio. Deus falou assim: eu vou dar a cidade de Jericó para vocês. E as muralhas que cercavam a cidade de Jericó, para vocês terem uma ideia, os muros eram tão grandes, sem exagero, as muralhas de Jericó eram quase da largura aqui dessa igreja. Que diz os historiadores que dava para transitar um carro. Então você calcula aí 3 metros, um exemplo, 3 metros. Passava carro, transitava carro em cima das muralhas. E tinha as torres, né, onde ficavam os soldados. Olha o que Josué disse para o povo de Israel, que precisava entrar. Aquela multidão de gente, e Josué disse assim: nós vamos dar a volta aqui nessa cidade por 7 dias, mas eu vou pedir um favor para vocês. Não, ele disse, é uma ordem que eu estou dando. Não faça sair palavra nenhuma da boca de vocês. Até eu falar, grite, então vocês gritam. Imagina, irmão, 7 dias, aquele monte de gente dando volta sem falar nada. E os soldados lá em cima, observando, esse povo é doido. O que esse povo está fazendo dando volta aqui? O que esse povo quer? Quando chegou no 7º dia, na última volta, Josué disse, agora grite. Quando eles gritaram, o muro caiu. Quando você estiver realizando algo na sua vida, cale a sua boca. Não deixe ninguém ficar sabendo. Por que você está dando volta? Por que você está fazendo isso? Não deixe ninguém ouvir a sua voz. O silêncio é um instrumento poderoso. Poderosíssimo. Porque o silêncio, dentre muitas coisas boas, ele lhe dá o privilégio de viver sem precisar estar respondendo para ninguém o que você não quer que ninguém fique sabendo. Quando a pessoa sabe que você já não é de conversa, então já não pergunta. Então o silêncio tem essa virtude. A pessoa não fala, então a pessoa fica até constrangida de perguntar. Para cada mal, existem 2 remédios, o tempo e o silêncio. Ou 2 coisas difíceis. Esperar no tempo e esperar calado. E eu quero dizer para os irmãos, com todo prazer, vai por mim, fala menos, escreve menos. E quando escrever, cuidado que vai escrever, que eu te garanto que você não vai conhecer o problema. Entendeu o que eu quis dizer? Quanto mais você fala, quanto mais você escreve, quanto mais você abre a boca, mais você fica vendo o quê? O problema. Agora, quanto mais você fica calado, quanto mais você fica quieto, o que acontece? Qual é a tendência? Naturalmente o problema desaparecer. Ele vai se afastando, por quê? Porque você não reage. Não reage. Outro motivo porque Deus já falou e não fala mais. Porque tem pessoas que não têm condição de ouvir mais a Deus. A Bíblia diz que tinha um jovem chamado Samuel, ele morava no templo, presta atenção, morava, não é que ele congregava ou vinha 2 cultos por semana, ele morava na casa do sacerdote que era no templo. Um dia Deus se apresentou a Samuel de noite e disse, Samuel, Samuel, ele acordou. Aí perguntou para Eli, o sacerdote, o senhor está me chamando? Ele disse, eu não, torna a dormir. Foram dormir. Deus, Samuel, Samuel. Samuel levantou, não, o senhor está me chamando? Não. Aí ele disse, calma jovem, é Deus que está falando com você. Fica tranquilo quando Deus falar com você. Aí você fala para mim o que ele vai falar para você. Olha só, irmãos. Dormiram. Samuel, Samuel. Pois não, Senhor. Eu vou acabar com a casa de Eli, o sacerdote, que ele estava morando na casa. Vou destruir tudo porque ele tem se afastado de mim. Samuel, menino, acorda. Qual é a primeira coisa que ele fala? Eli fala, o que Deus falou? Samuel, não é deixa eu falar não. Não fala, o que Deus falou? O que Deus falou é que ele vai acabar com você. Sabe o que Eli disse? Deus faça o que ele quiser então, problema dele. Deixa eu te falar um negócio para você. E essa é só para mim, não é nem para você, é só para mim. Até quando a gente fala o que Deus quer para alguém que precisa ouvir é difícil. Entendeu agora? Isso aí não é para vocês não, é só para vocês verem, mas isso aqui é para mim. Até quando a gente fala o que Deus quer para algumas pessoas é difícil. Tem gente que está indo para o inferno. Você tem que deixar ir para o inferno, porque se você falar, você arruma encrenca com a pessoa. Então, é melhor a pessoa ir para o inferno sendo amigo seu.
Estranho isso, né? Até antagônico. Mas é desse jeito. Porque tem pessoas que você fala, mas tem pessoas que você tem vontade de falar, você está fazendo besteira, você não faz isso. Você vai se arrebentar. Mas até para falar a palavra de Deus para certas pessoas é difícil. Então você tem que deixar. Infelizmente, você tem que deixar. Não me cobre quando eu ver alguém indo para o inferno e eu não der a mão. Pastor, o senhor é doido? Não. A gente dá a mão para quem estende pedindo ajuda. Mas para quem não pede ajuda, não se dá a mão. Sabe por quê? Na pior das hipóteses, você vai ouvir aquela ridícula frase: eu não pedi ajuda. Eu não pedi ajuda. Você fez porque você quis. Ei, irmão, dá uma raiva, hein? Eu não pedi. Você fez porque você quis. Há momentos que Deus precisa falar, irmão, mas a pessoa não quer ouvir. Agora, olha quando duas pessoas estão em sintonia, não precisa nem falar. Nem se falarem muito, na verdade. Não é não se falar, nem se falarem muito. Tinha dois amigos, trabalhavam no mesmo campo, na colheita de trigo, e aí no momento da colheita, cada um recebeu a sua parte em dinheiro, e foi uma época muito boa, aquela colheita deu bom resultado para os dois. Um era casado e o outro era solteiro. Os dois foram para casa. Aí na hora de dormir, à noite, o casado, antes de dormir, começou a pensar: poxa, eu sou um cara casado, tenho minha esposa, meus filhos, minha casinha, tenho a vida toda resolvida. Por que eu ganhar mesmo dinheiro daquele meu amigo, solteiro, né, vivendo sozinho, tem que um dia casar, tem que um dia constituir família, tem que comprar uma casa para ele? Sabe o que eu vou fazer? Eu não preciso de tudo isso, não. Eu vou ajudar ele. Eu vou pegar um pouco do meu dinheiro, da colheita, e vou levar para ele. E eu não vou esperar amanhecer, não. Já levantou da cama, disse: eu vou agora fazer uma surpresa para o meu amigo. Aí levantou. Ele se levantou, vai lavar o rosto e tal. Nisso, o amigo solteiro na casa dele perdeu o sono também. E começou a pensar: mas, gente, como é que pode? Eu sou um cara solteiro, eu não tenho compromisso com ninguém, eu não tenho dívida, eu não tenho nada de estranho para fazer que me exija tanto dinheiro. O meu amigo é casado, tem família, tem tanta coisa para resolver. Sabe de uma coisa? Eu vou levar um pouco do meu dinheiro, né? O cara é casado, ganha a mesma coisa que eu vou levar. Também não esperou amanhecer, já levantou dali, foi embora. Um sai da casa, outro sai da casa. Aí vem os dois, um sem saber nada do outro. Aí de madrugada, os dois se cruzam na estrada. Por onde é que você vai? Um perguntou para o outro a mesma pergunta. Eu estava indo na sua casa. E você? Está indo para onde? Estava indo também na sua casa. Mas você ia fazer o que na minha casa? Aí um contou a história, como eu relatei para vocês, e o outro contou a história deles. Aí um olhou para o outro e disse assim: não precisa falar mais do que vocês falaram, do que você falou. O que significa isso? Amigo é aquele que no silêncio escuta o silêncio do outro. Como você tem um amigo, você bate o olho para ele, nele você sabe o que ele precisa. Ele não precisa falar. Fica tranquilo. O fato de você não falar não significa que você vai ficar sem socorro. Se você tem amigo, ele vai entender o teu silêncio. Você tem amigo mesmo? Então não precisa nem falar. Quando ele bater o olho para você, no seu silêncio ele vai saber do que você precisa. Ah, mas se eu não falar, como é que vão saber do que eu estou precisando? Você tem amigo? Se você tem amigo, fica tranquilo, não precisa falar não. Não precisa falar. Ele sabe que o seu silêncio é alguma coisa que tem que fazer para você e por você. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, por favor. Capítulo 12, verso de número 41. Assim está escrito: e sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. Observe essa palavra, observava. Não sei se você já teve essa experiência. Por exemplo, vai de carona para São Paulo, e sobe a imigrantes ou Anchieta. Você vai ver que tem tanta coisa bonita que você não tinha observado. É que você vai sempre dirigindo, tenso, que você não observa que tem tanta coisa bonita assim para tirar uma foto, para ver. Tem momentos na nossa vida que nós temos que estar de carona, para a gente começar a contemplar a beleza de onde estamos passando, não estamos tirando proveito. Então há momentos na vida em que nós temos que observar mais do que falar.
Jesus uma vez chegou no templo e a Bíblia diz que ele sentou de frente da arca do gasofilácio, onde se colocavam as ofertas. Eu vou explicar para vocês, olha o poder do silêncio. Por que Jesus foi naquele dia observar? A Bíblia diz que um dava muito, outro dava muito mais, e uma viúva trouxe 2 moedas e colocou. Eu já preguei muito aqui por causa da viúva, não preciso explicar mais. Por que a interpretação de que as pessoas ali, tinha pessoas que davam muito? E por que Jesus naquele dia parou para observar aquela entrega de dinheiro? Ouve isso. É que naquela época o Império Romano era quem administrava as ofertas do gasofilácio, não era o templo. Então aquele dinheiro, quem administrava era um sacerdote romano, a serviço do Império Romano. Passado um tempo, vocês se lembram que Judas foi até os sacerdotes e as autoridades, e disse: eu sei onde Jesus está e eu sei o local de pegar ele. Porém, tem um detalhe: me paga. Se pagar, eu entrego. A Bíblia diz que deram para Judas 30 moedas. De onde eram aquelas moedas? Do gasofilácio. Presta atenção, do gasofilácio. Aí vocês conhecem a história. Jesus foi preso, Judas o traiu, Jesus foi preso, condenado. Olha, eu voltando no começo da história, por que Jesus ficou calado? Irmãos, quando você se cala no momento de crise, é porque você está vendo a vitória lá na frente. Agora, quando você fala num tempo de crise, você está se debatendo agora, porque já se sente derrotado. Não sei se tu entendeu o que tu acabou de ouvir. Você está em crise, quando você está calado, em silêncio, é que você já está vendo a sua vitória lá na frente. Agora, quando você grita no tempo, no momento da crise, isso já é o seu desespero, você já se sente derrotado. Por que Jesus ficou calado? Daquele dinheiro tirou 30 moedas para pagar Judas. Quando Jesus morre, ele é sepultado, diz o texto, que colocaram um selo romano no túmulo e uma guarda de soldados. Presta atenção. Em um determinado momento, os soldados viram que dentro do túmulo saiu um anjo e no lado de fora, aquela pedra de quase 1 tonelada foi removida e saiu um clarão lá de dentro. Quem era? Jesus ressuscitado. Por que é bom ficar calado? Quando você fica calado é porque você sabe que lá na frente você vai sair vitorioso. Mas quando você grita, você já é um derrotado. Quando saiu Jesus do túmulo, na ressurreição, aqueles soldados foram até os imperadores e disseram o seguinte: a pedra foi removida e nós vimos lá, saiu um clarão, um anjo, e removeu a pedra. Os imperadores romanos chegaram e disseram o seguinte: nós vamos pagar para vocês, e vocês vão até hoje, e vocês vão sair anunciando que Jesus não ressuscitou, o corpo foi roubado. De onde foi esse dinheiro? Do gasofilácio. 30 moedas para atrair e uma grande fortuna para dizer que ele não ressuscitou. E saíram os caras anunciando que Jesus não ressuscitou. Até que no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro se levantou e disse: o dinheiro que estão levantando aí é para nos destruir, dizendo que Jesus não ressuscitou. Mas o nosso dinheiro, nós vamos levantar agora e anunciar que Jesus ressuscitou e enviar missionários no mundo. Vou te contar um negócio para você e vamos orar. Às vezes investem muito caro para a tua destruição. Sabe por quê? Porque você é um objeto caro. Só fique tranquilo. São as tragédias que causam na nossa vida que faz surgir toda a provisão que nós não conhecíamos. Jesus sabia, lá na frente, eu vou sair vitorioso disso. Vamos estar de pé. Eu vou orar por vocês e vamos cantar. Eu quero dizer que a responsabilidade agora fica com vocês. A responsabilidade é a seguinte: faz um teste, boca calada. Pastor, mas isso é muito difícil. É difícil? Então comece a ver valores nisso. Importância. Qual é o valor? Qual é a importância? A minha voz custa muito caro. A minha voz custa muito caro.
Faça como Jesus. A voz dele era muito cara. Não sai abrindo a boca não, fica quietinho. Pastor, mas há um ditado que diz que quem não grita não mostra onde é a dor. Calma, calma. Você tem amigo? Você tem amigo, você não precisa falar. Ele bateu o olho em você, ele sabe que o seu silêncio é um pedido de socorro para ele, sabendo que lá na frente as coisas vão mudar, em nome de Jesus.